Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Meu nome é Almir, tá? Eu sou palestrante da noite de hoje, né? Sou trabalhador aqui da casa e nós vamos falar um pouquinho hoje sobre felicidade, né? Olha uma coisa interessante, né? Falar sobre felicidade, né? E onde é que isso aí está lá no Evangelho? Qual o raciocínio que a gente vai trabalhar sobre isso hoje, né? Bom, a primeira coisa, antes da gente falar de felicidade, seria interessante nós pensarmos em propósito, né? Uma pergunta que muita gente já se fez: por que eu nasci? Ou mais ainda, por que eu nasci assim? Por que eu nasci nessa família? Qual o propósito da minha vida? E a gente acaba tendo muitos questionamentos na nossa vida durante tudo isso, né? Por que isso acontece comigo? Por que eu sou merecedor disso? Por que eu não sou? E aí a gente começa às vezes até a brigar com Deus. Uma vez uma pessoa me mandou uma mensagem, falou assim: poxa, Almir, por que algumas orações são atendidas e outras não são atendidas? Eu falei assim: olha, Deus ouve a todos nós. A questão de atender as nossas preces não depende do que nós queremos, mas depende do propósito da nossa encarnação, depende do propósito da nossa vida, né? Então, quando a gente está falando, do porquê que nós nascemos, qual a necessidade da nossa encarnação, por que nós estamos nessa família, nessa condição, nós temos que entender que o principal propósito de todos nós na nossa encarnação é... Por que nós nascemos? Qual o propósito da nossa encarnação? O que vocês acham? Qual é a maior importância, qual a necessidade de nós estarmos aqui vivos, encarnados? Evolução, aprendizagem, parabéns, É isso mesmo. Nós nascemos para evoluir, nós nascemos para aprender. O nosso processo de aprendizagem, o nosso processo de evolução é um processo rapidinho, a gente aprende muito, ou é um processo lento? Muito lento, Tanto é que se nós formos olhar a humanidade, nós já estamos com 2025 anos depois de Cristo, e ainda temos uma série de problemas morais que nós não conseguimos superar, Nós conseguimos evoluir tecnologicamente muito, mas nós não conseguimos ter a mesma evolução moral, E aí, qual é a ferramenta que Deus nos dá para a nossa aprendizagem, para a nossa evolução? É a nossa reencarnação. O Espiritismo nos ensina que nós reencarnamos com o propósito de aprender, mas uma coisa específica que nós precisamos aprender muito nas nossas encarnações é amar. Nós estamos reencarnando. Nós erramos muitas vezes e nós reencarnamos mais ainda, porque nós temos dificuldade em aprender a amar. Mas o que nós precisamos aprender a amar? Ou quem? Aprender a amar, em primeiro lugar, a Deus. E em segundo lugar, amar ao próximo. Como? Então a nós mesmos nós precisamos também aprender a amar. Porque se eu não sei me amar, eu não consigo amar o próximo. E olha só, pessoal, que interessante isso, Às vezes nós pensamos assim: eu estou encarnado pagando, pelos pecados das minhas encarnações anteriores. Nós não estamos pagando, pessoal. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Nós estamos apenas reequilibrando as coisas que foram desequilibradas, e nós estamos afinando, nós estamos aprendendo um pouquinho mais essa lei maior de Deus, que é a lei do amor. E por que nós erramos tanto? Porque nós não colocamos esse aprendizado como o nosso propósito de vida. Olha só, nós encarnamos então para evoluir. O propósito principal da nossa encarnação é a evolução, é o amor, é a evolução, é o amor. Só que o que Deus nos deu para isso? Quais são as ferramentas que Deus nos deu para aprender a amar? O que Deus te deu para você aprender a amar? Ele te colocou nessa vida
para aprender a amar, para evoluir, e Ele te deu ferramentas para isso. Que ferramentas são essas? Me ajudem. Hã? Quase, né? Mas olha só, Deus te deu o seu corpo, não deu? Deu. Ele deu o nosso corpo físico. O que nós fazemos com o nosso corpo físico para a nossa evolução? Cuidar dele. Nós podemos ter força nos braços para auxiliar os outros, fazer uma sopa para ajudar. Com o nosso corpo perfeito, nós podemos ouvir os problemas de alguém, dar conselhos, auxiliar as pessoas. Nós recebemos o nosso corpinho para auxiliar. E se nós cuidamos bem do nosso corpinho, nós conseguimos auxiliar melhor os outros, cuidando bem do nosso corpo? Sim. Deus nos deu também a oportunidade de ter algum patrimônio, de ter algum tipo de bem material. Isso também vai nos ajudar a ajudar outras pessoas também, a ajudar a nós mesmos. O carro que eu tenho, eu posso usá-lo para o meu conforto, mas também eu posso usá-lo com um propósito maior de ajudar outras pessoas. Posso fazer isso ou não? Posso. Deus nos deu a nossa família. A nossa família que é o mais complexo, lá na nossa família nós temos uma gama gigantesca de aprendizado, porque entre os nossos familiares, aquelas pessoas que nós amamos, tem pessoas que são bem diferentes da gente, tem um filho, um irmão, um marido, um pai, uma mãe, que às vezes não batem muito bem as ideias entre nós. Nós temos a nossa família também para aprender a nos amar, para aprender a nos conhecer. Sim ou não? Sim. Então olha só que legal. Eu tenho como finalidade principal nessa nossa encarnação a nossa evolução, aprendizado além de amor. E eu tenho um monte de ferramentas que Deus me deu, que são meios para eu conseguir esse fim. Deus não te colocou na sua família por acaso. Essa família da qual você está é uma ferramenta importantíssima para você ser auxiliada na evolução, na oportunidade de amar aqueles que estão na sua casa, no seu lar, aqueles que vão te apoiar quando você estiver tendo problemas, aqueles que você vai apoiar quando eles estiverem tendo problemas, aqueles que você vai ter que aprender a compreender, aqueles que você vai ter que abrir mão um pouquinho da sua vida em troca de auxiliá-los. A nossa família, ela é o quê? Um instrumento, porque ela não é a finalidade, ela é um instrumento. O nosso patrimônio também é instrumento? Sim. Nós vamos usar o nosso patrimônio da melhor forma possível. O excesso do patrimônio e a falta também. Os dois são instrumentos. Se eu tenho muitos bens materiais, se eu tenho condições de ter uma condição financeira boa, o que eu vou fazer com isso? Auxiliar as pessoas. Isso não significa que eu tenho que sair por aí, dilapidando todo o meu patrimônio, mas eu vou usar isso que eu ganhei como um instrumento para ajudar os outros. E a falta de patrimônio também? Também. Porque se Deus te colocou numa situação de restrição patrimonial, é para você aprender alguma coisa. Então também é um instrumento? Sim, também é um instrumento. O nosso corpo perfeito e saudável é também um instrumento. Se eu posso ajudar carregando objetos, levando cestas básicas, fazendo um almoço no final de semana, se eu posso ajudar as pessoas com a minha força física, isso é um instrumento? Sim. E se eu não tenho força física? E se eu não tenho saúde? Será que eu também posso usar isso também como uma mensagem divina para eu olhar para dentro de mim? Quando nós estamos passando pelas maiores dificuldades que nós temos, principalmente dificuldades de saúde, não é um momento que Deus te deu uma oportunidade gigantesca para você olhar para dentro de você? Sim, mas cuidado, tudo isso não é fim, tudo isso é meio. O que acontece muitas vezes conosco? Nós colocamos o meio, como se fosse o fim. Então Deus te deu um corpo perfeito para que isso te ajudasse a evolução. Aí você inverte os papéis. Você acha que você deve viver apenas para o seu corpo? Nas academias, ficando lindão,
A gente tem que ir para academia mesmo? Tem, claro, é uma questão de saúde, fazer exercícios físicos, mas de repente algumas pessoas colocam isso como o próprio propósito da sua vida. E o propósito da nossa vida não é esse. Muitas pessoas colocam como propósito de vida acumular muito patrimônio. Eu tenho que ficar rico, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que ganhar mais, ter mais, acumular muitas riquezas e muito patrimônio. Colocando isso como objetivo de vida, mas isso não é objetivo. Isso é um instrumento. Muitas pessoas se fecham do convívio de todas as demais pessoas, alegando que tenho que me dedicar apenas à minha família. É só a minha família que é importante. Eu não tenho tempo para mais nada porque minha família me consome. Será que nós temos a nossa família como objetivo da nossa vida ou como um meio para a nossa evolução? Entendemos? Nós temos que olhar muito para isso, né? A nossa família, o nosso patrimônio, tudo aquilo que Deus nos colocou, né? Tanto as coisas que são às vezes vistas por nós como negativas, né? Quanto aquilo que está em abundância como oportunidades, como instrumentos para o nosso desenvolvimento, como instrumentos para a nossa evolução, né? Mas como que nós falando assim, então, como que falando sobre felicidade, né? Como é que a gente pode refletir um pouco isso daí? Vamos lá. Será que todas as vezes, né, que eu coloco como objetivo de vida, né, ter um corpo cada vez mais perfeito, mais bonito, mais lindão? Será que cada vez que eu coloco como objetivo ter mais e mais dinheiro, acumular mais e mais riquezas, será que toda vez que eu coloco como objetivo focar toda a minha vida na minha família, será que eu serei sempre feliz? Será que eu vou conseguir ter o corpo lindo e perfeito que eu sempre gostaria de ter? Será que eu ficarei satisfeito com isso? Qual é o grau de satisfação e felicidade que eu vou ter? Eu acho que é pequeno, não é? Porque muitas pessoas que acumulam riquezas, né, não importa o quanto elas acumulam, elas sempre querem mais. Muitas pessoas, por mais bonitas que elas sejam, continuam fazendo um excesso de tratamentos estéticos, né? E não só isso, como consumindo esteroides para ter um corpo perfeito, e elas nunca estão satisfeitas com a própria imagem. Por mais que elas se fechem na sua própria família, elas sempre se olham sozinhas. Elas sempre se sentem abandonadas. Fala assim, ninguém me ama, ninguém me quer. Mas como assim? A sua família está o tempo inteiro ao seu lado. Não, mas ninguém me ama, eu não me sinto amado. Eu não me sinto compreendido. Eu não me sinto em paz. Porque mesmo voltando os meus olhos só para minha família, eu não me sinto bem. Por quê? Porque eu estou colocando isso como objetivo final da minha vida. O objetivo final da minha vida não é esse. O objetivo final da minha vida é a evolução, é o aprendizado da lei de amor. E aí, nós vamos lá para o Evangelho. Evangelho segundo o Espiritismo. Na verdade, o Evangelho é um só. Eu separei para vocês um trecho do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que cujo tema é: não saiba a sua mão esquerda o que dá a sua mão direita, no item 7. E olha só que interessante o item 7. Convidar os pobres e os estropiados, dar sem esperar retribuição. Vou ler novamente. Dar sem esperar retribuição. A gente adora cobrar, aquilo que a gente dá. Disse também aquele que o convidava: quando derem um jantar ou uma ceia, não convidem nem os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os seus vizinhos que forem ricos, para que em seguida eles não lhes convidem na vez deles, e assim retribuam o que vocês receberam. Quando derem um festim, convidem para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e serão felizes por não terem eles meios de retribuir. Pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. Evangelho de Lucas. Olha a lição que a gente acabou recebendo aqui. Nós fechamos tanto a nossa vida, nós fechamos tanto os nossos propósitos dentro do nosso mundinho, que a gente esquece que muitas vezes a felicidade é ajudar aqueles sem olhar a quem, sem esperar nada em troca.
Porque nós cobramos. E nós cobramos muito todos os dias. Nós cobramos dos nossos filhos, nós cobramos das nossas esposas, dos nossos maridos, nós cobramos dos nossos pais, né? Eu fiz isso para você, como é que você me trata desse jeito agora? Eu te ajudei daquela vez, por que que você não me ajuda quando eu preciso? E aí o Evangelho fala assim, olha, começa a olhar em quem você está convidando para o seu festim, ou seja, em quem você está depositando os seus talentos, em quem você está ajudando e colocando o seu coração. Ajude a todos indistintamente, porque quando nós começamos a ajudar sem esperar uma retribuição, sem esperar nada em troca, nós estamos aprendendo um passinho importante na nossa vidinha, que é amar ao próximo, que é a aprendizagem do amar ao próximo. Essa lição nós temos que levar para a nossa vida. E aí, eu sei que eu não tenho muito tempo, mas para a gente concluir, eu trouxe uma reflexão muito bacana, de um livro que nós somos apaixonados lá em casa, que é esse livrinho aqui chamado Jesus no Lar. Esse livro, que foi psicografado por Chico Xavier, ele traz uma série de mensagens de conversas de Jesus com os apóstolos. Então Jesus na casa de Simão Pedro, ou Pedro apenas, Jesus tinha várias reuniões com os apóstolos e eles conversavam. Então Chico Xavier psicografou esse livro através do espírito Neio Lúcio, e ele nos traz essas lições. Em uma dessas lições, Jesus está conversando com Tadeu, com o apóstolo Tadeu, e ele pergunta para Tadeu o que é a felicidade, e Tadeu começa a falar para ele, fala, olha Tadeu, o que você acha, o que você precisa para ser feliz? O que nós precisaríamos para ser feliz? E Tadeu começa a responder Jesus, e cada uma das frases de Tadeu, que Chico nos reporta aqui nesse livro, são uma lição para uma noite toda. Eu vou tentar resumir o mais rápido possível aqui, cada uma delas. Tadeu fala assim, olha, desejo, para ser feliz, para essa felicidade, que o próximo não me despreze as intenções nobres e puras. Muitas vezes a gente quer ajudar as pessoas, só que nós somos menosprezados, nós somos desprezados. Por mais que nós tenhamos boas intenções, às vezes nós somos mal vistos. Ele falou, olha, eu não gostaria disso. Não gostaria de ser menosprezados pelos outros quando eu tenho boas intenções no coração. Sei que erro. Tadeu continua. Muitas vezes porque eu sou humano. Entretanto, ficaria contente se aqueles que convivem comigo me reconhecessem o sincero propósito de acertar. Todos nós erramos. Mais errado ainda é aquele que acredita que sempre tem razão. Mais errado ainda é aquele que acredita que não falha. Todos nós falhamos todos os dias. Nós estamos no mundo de provas e expiações. Nenhum de nós aqui é um anjinho. Todos nós que estamos aqui vivos, estamos vivos porque estamos precisando aprender, estamos precisando evoluir, estamos precisando amar um pouquinho mais. Então vem essa lição de Pedro falando para nós aqui, de Tadeu falando para nós aqui, respirai abençoado júbilo, respiraria abençoado júbilo se pudesse confiar em meus semelhantes, deles recebendo a justa consideração de que me sinta credor em face da elevação do meu ideal. Olha só, eu queria um pouco mais de consideração daquelas pessoas com quem eu convivo. Suspiro pelo respeito de todos, para que eu possa trabalhar sem impedimentos. Não quero muita coisa, gostaria apenas um pouquinho de respeito. Regozijar-me-ia se a maledicência me esquecesse. Como é bom, se nós começássemos a parar um pouco de falar mal. A gente não consegue viver assim, sem falar mal. Nós estamos o tempo todo com pensamentos negativos. Falar, não, eu não falo mal. Não fala, Quando você vê uma notícia negativa, você fala mal. Quando você vê notícias, de corrupção, de pessoas cometendo delitos, a gente fala mal, a gente julga. Fala, tinha que estar preso, tinha que morrer, tinha que sumir. Nós adoramos julgar e falar mal.
Às vezes até você está assistindo televisão, tem uma pessoa com uma roupa feia, fala, nossa, que roupa feia que essa pessoa está usando. Estamos falando mal, isso é maledicência. Se não fala, pensa, né? Se não fala, às vezes pensa, não é verdade? Tá? Vivo na expectativa da cordialidade alheia e julgo que o mundo seria um paraíso se as pessoas da estrada comum se tratassem de acordo com o meu anseio honesto de ser acatado pelos demais. Por que nós temos tanta dificuldade de ser cordiais com as pessoas, de cumprimentar, de sorrir, de falar bom dia, boa noite, boa tarde? Nós estamos passando pela vida, olhando os outros com cara ruim na rua. A gente tem que começar a olhar um pouquinho para isso também. A indiferença e a calúnia doem o meu coração. Pior às vezes do que qualquer julgamento é a indiferença. Creio que o sarcasmo e a suspeita foram organizados pelos espíritos das trevas para o tormento das criaturas. Quantas pessoas sarcásticas, piadinhas, comentários maliciosos, só para desestruturar as pessoas. A impiedade é um fel quando dirigida contra mim. A maldade é um fantasma de dor quando se põe ao meu encontro. Em razão de tudo isso, sentir-me aventuroso se os meus parentes, afeiçoados e conterrâneos me buscassem não pelo aparento ser nas imperfeições do corpo, mas pelo conteúdo da boa vontade que presumo conservar em minha alma. Olha só que interessante essa lição de Tiago. O que será que Tiago está nos falando aqui? Ele está falando como ele gostaria de ser tratado, não é verdade? Ele está falando assim, nossa, que legal seria um mundo, onde não existe sarcasmo, onde não existe preconceito, onde não existe julgamento, onde não existe maledicência, onde as pessoas não querem tomar as coisas umas das outras, onde as pessoas são honestas, onde as pessoas são verdadeiras. Tiago nos traz essa lição tão importante nessa reflexão desse livro. Mas o que vocês acham que Jesus falou para ele? Agora vem a lição final. O que será que Jesus falou para Tiago? Será que ele falou assim para Tiago? Tiago, coitadinho de você, tão incompreendido pelo mundo. Esse povo malvado vai sofrer no fogo do inferno. Será que Jesus falou isso para Tiago? E aí? O que será que Jesus falou para Tiago, hein? Qual foi a lição? Quem pode me ajudar agora, neste momento? Será que Jesus não olhou para Tiago e falou assim, Tiago, tudo isso que você acabou de apresentar seria maravilhoso. Como seria legal viver numa sociedade onde todos se respeitam e se amam, não é verdade? Só que você não consegue mudar ninguém. Você não consegue fazer com que as pessoas se modifiquem. A gente não tem uma varinha mágica que faz com que aquela pessoa difícil se torne uma pessoa fácil e amorosa do dia para a noite, não é verdade? Nós não conseguimos alterar a vontade de ninguém, mas nós conseguimos alterar uma pessoa muito, muito importante em todo esse processo, não é? Tem uma pessoa que a gente consegue mudar. Tem uma pessoa que a gente consegue fazer ela ser menos maliciosa, ela ser menos vingativa, ela ter menos julgamentos, ela olhar mais as pessoas com amor, com afeto, cumprimentar, ser cordial. Que pessoa é essa que a gente consegue mudar? A nós mesmos. Jesus falou justamente isso para Tiago. Olha, Tiago, nós não vamos conseguir mudar todas as pessoas, mas nós conseguimos mudar a nós mesmos. Esse é o caminho. É por isso que é o propósito da nossa encarnação. Esse é o propósito da nossa evolução. Esse é o verdadeiro aprendizado da lei de amor. Quando nós começamos a nos amar, quando nós começamos a perceber que tudo aquilo que Deus colocou na nossa vida, a nossa família, o nosso patrimônio, a falta de patrimônio, a nossa saúde, a falta da nossa saúde, quando nós percebemos que tudo isso é um instrumento para que nós possamos chegar a uma evolução maior,
para que nós possamos concluir essa encarnação numa condição melhor do que aquela que nós chegamos nessa encarnação, nós começamos a compreender que isso só vai ser possível quando eu me transformar, quando a transformação partir de mim. Porque é tão engraçado isso, né? Vamos pensar o seguinte, eu vou dar o meu exemplo que é mais fácil, né? Dando o meu exemplo. Eu trabalho num lugar e eu gosto muito do meu trabalho. Eu sou uma pessoa muito feliz com o trabalho que eu tenho. Eu sou muito, muito realizado mesmo. Tenho uma alegria muito grande de trabalhar onde eu trabalho. E eu tenho colegas que fazem o mesmo trabalho que eu. Trabalham do mesmo jeito que eu trabalho. E reclamam o tempo inteiro. E falam mal, e xingam, e reclamam, e não gostam. Se sentem perseguidas, odiadas. Eu não tenho a mesma sensação. Mas, objetivamente, é o mesmo trabalho. Nós fazemos exatamente a mesma coisa. Por que que para uns parece ser interessante e legal e para outros parece ser um grande martírio? A diferença é o trabalho ou é o trabalhador? A diferença é o trabalhador. De olhar para o trabalho e perceber que ele é o quê? Um objetivo final ou um instrumento? Um instrumento. O meu trabalho é o meu instrumento de evolução pessoal. Eu posso usá-lo muito bem para conseguir a minha evolução, para conseguir o aprendizado da lei de amor que eu preciso ter, ou eu posso não usá-lo tão bem assim e continuar no meu sofrimento pessoal, na minha dor. O meu coleguinha que faz a mesma atividade que eu faço, que reclama, xinga e chora, está fazendo o quê? Jogando fora a oportunidade da sua evolução. Nós temos pessoas na mesma família que olham para os seus familiares e falam assim: eu amo a família que eu tenho, gosto muito de todos aqueles dos quais eu convivo, adoraria reencarnar na mesma família, se Deus quiser, na próxima encarnação. Outros olham e falam assim: nunca mais. Tomara que acabe essa encarnação logo para eu pegar uma família diferente. Olha só que interessante. Essa visão está dentro de cada um de nós. Por isso que a gente aprende que todas as vezes que nós estamos rezando e pedindo a Deus, todas as vezes que nós estamos em oração, todas as vezes que nós colocamos o nosso coração à disposição da espiritualidade maior, nós temos que pedir sempre para Deus coragem em primeiro lugar, compreensão em segundo lugar. Não pede dinheiro, carro, namorado, Não vamos olhar para Deus e falar: Deus, me dê coragem para eu passar por tudo aquilo que eu estou passando. Me dê compreensão para que eu possa olhar para todos os meus probleminhas do meu dia a dia, para o meu trabalho, para a minha família, para as coisinhas que eu tenho, e entender que cada uma dessas coisas são simplesmente instrumentos para o meu desenvolvimento. Certinho? Meus queridos, foi um grande prazer falar com vocês hoje. A gente vai encerrando a nossa apresentação aqui, porque eu vou subir agora as escadas para trabalhar, mas eu queria convidar vocês a fazer uma oração. Vamos fazer uma oração para nós entrarmos em harmonia nessa noite. Gostaria de pedir que todos fechassem os olhos. Vamos respirar tranquilamente, acalmar o nosso coração, elevar o nosso pensamento a Deus, ao nosso Mestre amado. Pai de infinita bondade e misericórdia, gratos somos pela oportunidade de estarmos aqui, vivos. Gratos somos por todas as atribuições que recebemos, por todos os problemas, por todas as dores. Gratos somos por todas as alegrias, pela oportunidade da convivência e do amor. Pedimos coragem nesse instante
para que nós possamos continuar a nossa caminhada com fé, com tranquilidade no nosso coração. Pedimos compreensão para que possamos analisar muito bem cada um dos desafios que recebemos. Muito obrigado. Esteja sempre conosco, nos guiando. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Jesus ilumine e ampare a todos nós. Tá? Fiquem com Deus, bom tratamento para vocês. Tá?